Olá, professora e professor! Hoje vamos falar de um dos grandes escritores e ensaístas brasileiros, Humberto de Campos. Um dos mais destacados autores brasileiros da escola neoparnasiana, neste livro organizado por Aline Halluck, ele nos apresenta contos e crônicas sobre diversos lugares e pessoas. Figura importante do início do século XX, podemos observar, ao longo dos textos, um vasto repertório literário, passando por temas que vão da história à geografia e à política nacional. Humberto de Campos cita autores que o antecederam e que são por ele assimilados. Em diversos momentos, fala da história do Brasil, citando figuras da vida pública do país que influenciaram os processos políticos nacionais. Tendo isso em vista, o livro se torna uma espécie de referência histórica da época em que Humberto viveu. Ele pode, assim, ser trabalhado interdisciplinarmente, permitindo a formação no aluno de um olhar crítico sobre a nossa sociedade, capaz de analisar o contexto sociopolítico do Brasil na época. Em relação à abordagem temática ao longo da obra, percebe-se que são importantes questões como a desigualdade social, a crítica da monarquia, que havia recém-terminado em 1889, a crítica também ao militarismo e à influência das igrejas. Trata-se de um livro de crônicas que funciona como um excelente documento para analisarmos o contexto de uma época em seus vários aspectos, político, social e de costumes, histórico e geográfico. Por fim, a ortografia das palavras presentes no livro não é a mesma de hoje. Algumas palavras caíram em desuso e outras mudaram. Por isso, a obra se torna também uma boa ferramenta para que, em sala de aula, possamos trabalhar a questão da língua sob a perspectiva de sua mutação, de sua constante transformação. Vamos, então, conhecer as atividades que podem ser propostas com essa importante obra? Para falar das origens nordestinas de Humberto de Campos, que nasceu no Maranhão, e do regionalismo na literatura brasileira, vamos começar sugerindo a exibição de um filme, Árido Movie, de Lírio Ferreira, produzido em 2005. Pergunte aos estudantes se eles têm parentes nordestinos ou nortistas, se eles conhecem pessoas nascidas no norte ou no nordeste do país, e quais as suas relações com estas pessoas. Peça aos alunos para fazerem individualmente um resumo do filme. Explique aos estudantes que muitas das pessoas que fomentaram a cultura em geral no Brasil são oriundas destas regiões. Você pode dar exemplos dos escritores José Veríssimo, Inglês de Souza, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, Tobias Barreto e Coelho Neto. Recolha os resumos feitos pelos estudantes do filme Árido Movie e trabalhe com eles as questões que aparecem no filme, como o uso político da água, o coronelismo moderno, o misticismo e as relações de poder. Por fim, fale sobre o livro Os Sertões e de seu autor, Euclides da Cunha. Contextualize a obra e seus temas. Fale sobre a Guerra de Canudos e a visão que o autor apresentou do nordestino. Promova um debate em sala sobre essas ideias. Na hora de iniciar a leitura, peça aos estudantes para formarem uma roda e começarem a leitura da primeira parte, da seara de Bós até o final, ou seja, das páginas 20 a 29. Exiba, então, o documentário Os Respigadores e a Respigadora, da cineasta francesa Agnès Varda. Peça a eles para traçarem um paralelo entre o documentário e os contos, As Espigas deste Pão e O Galo e a Pérola Falsa. Você deve mediar esse debate. Vamos agora falar de regionalismo. Apresente a eles a obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O livro, um dos mais importantes da literatura brasileira, é elogiado pela linguagem e pela originalidade de estilo presentes no relato de Riobaldo, um ex-jagunço que relembra suas lutas, seus medos e o amor reprimido por Diadorim. Guimarães Rosa fundiu elementos do experimentalismo linguístico da primeira fase do modernismo e a temática regionalista da segunda fase do movimento para criar uma obra única e inovadora.
Apresente aos alunos alguns trechos do livro. Peça para que leiam em voz alta. Depois, discutam a forma de falar e colete as opiniões deles. Ainda na fase da leitura do livro, peça para que formem uma roda. Leia junto com os estudantes as 4 crônicas presentes no livro: O Aniversário de Coelho Neto, Coelho Neto, Caridade, Flor dos Mortos e O Verme do Dia. Explique a estrutura que faz com que uma narrativa seja uma crônica. Veja alguns pontos. 1. Escrita em textos curtos e de fácil compreensão. 2. Possui linguagem despojada e simples. 3. Narra situações do cotidiano. 4. O uso de poucos personagens. 5. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. 6. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico. 7. Segue um tempo cronológico determinado. No pós-leitura, vamos trabalhar sobre um trecho do discurso que Humberto de Campos proferiu na posse de Afrânio Peixoto, sucessor de Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras. Ele fala sobre o massacre de Canudos. Foi uma história triste e vergonhosa. E porque éramos os únicos culpados por não termos sabido dar-lhes cultura e civilização. Vingamo-nos com violência espantosa. Use o tema para propor uma questão atual aos alunos. Tendo em vista a complexidade do problema etnológico no Brasil, com enorme variação física, linguística, social e cultural, peça aos estudantes que pensem na possibilidade de um outro resultado para as articulações político-governamentais acerca da Covid-19. Apresente a eles o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Discuta brevemente o filme com eles e, em seguida, peça, como tarefa, que elaborem uma crônica sobre o que viram. Relembre com eles, se necessário, as principais características da crônica. 1. Escrita em textos curtos e de fácil compreensão. 2. Possui linguagem despojada e simples. 3. Narra situações do cotidiano. 4. Uso de poucos personagens. 5. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. 6. Uso de humor crítico, irônico e sarcástico. E 7. Segue um tempo cronológico determinado. A escrita de Humberto, em especial os contos, pode ser associada ao realismo e naturalismo característicos do final do século XIX e início do século XX no Brasil. Isso pode ser percebido nos contos A Promessa, O Furto, Conto Amazônico e O Monstro e Retirantes. Enquanto os principais nomes da semana de 1922 trabalhavam justamente em cima da ruptura com a tradição, com a criação de uma nova modalidade estética, trazendo o coloquialismo, a oralidade, o xiste e a inovação no que tange à forma literária, Humberto de Campos operava de acordo com a tradição que o antecedera. Um grande escritor que retratou muito bem o início do século XX. Uma tarefa fundamental na sequência de todas essas atividades é recomendar aos alunos e alunas outros materiais, para que possam continuar se aprofundando nos temas tratados em sala de aula. Utilize filmes, livros, sites, revistas e vídeos. Aqui vão algumas sugestões: Humberto de Campos, Tarde e Os Respigadores e a Respigadora. 3 ótimas referências. Boa leitura e um ótimo trabalho!